Você viu ali que a Jaqueline falou que cerca de 16%, ou seja, um sexto dos contaminados com a Covid-19 na região metropolitana do Rio de Janeiro foram identificados com a variante Delta. Sobre o avanço da transmissão local dessa cepa, que é aquela originária da Índia e que chegou aqui ao Brasil, ela tem uma grande capacidade de transmissão. A gente chamou aqui o doutor Amilcar Tanuri, médico virologista e professor da UFRJ, veio aqui para nos ajudar a entender o que significa essa chegada da Delta aqui ao Brasil. A gente corre o risco, doutor, de ter uma piora no combate à Covid com essa dominância da variante Delta, que em vários outros países já se tornou aí a principal cepa que atinge as pessoas, que contamina as populações. Isso pode acontecer por aqui também? Boa tarde. Boa tarde. Nós esperamos que não numa intensidade muito grande, como foi a segunda onda da tal variante Gama, que era a tal da P1, que veio de Manaus. Nossa esperança é que com a vinda mais das vacinas, nesse momento, 58% da população brasileira acima de 18 anos já tomou uma dose, né? O que a gente está precisando é acelerar a segunda dose, antecipar, no caso da AstraZeneca, é a nossa opinião, inclusive a opinião da Secretaria Estadual de Saúde do Rio, para que a gente tenha uma barreira imunológica para barrar o avanço da Delta, né? Da linhagem Delta. Então, a nossa esperança é que a quantidade de pessoas vacinadas consiga barrar essa variante. Porém, nós temos que ter muito cuidado e fazer os estudos de acompanhamento, principalmente nos hospitais onde está tendo internações. Precisamos saber se as novas internações estão sendo causadas pela variante Delta ou não. Isso é um termômetro para a gente ver a questão da vacina. Foi falado agora aí em relação à eficácia da Coronavac. A Coronavac tem uma boa eficácia para casos graves e mortes, mas ela tem uma eficácia um pouco menor para a questão de infecção. Mas, na situação nossa atual, é muito bom ter uma vacina que a gente possa aplicar rapidamente e que pare a internação, né? Embora a circulação continue. Por quê? A circulação você pode dar uma bloqueada com o uso de máscaras e de distanciamento social, que tem que ser reforçado a todo mundo que já tomou a vacina. Não é tomar a vacina e sair andando por aí. Nós vimos que a eficácia da vacina, não só da Coronavac, como as outras, é para os casos graves. Para a infecção em si, você pode ser infectado vacinado. Ela não é uma barreira total, porque ela é um tipo de vacina meia terapêutica, essas vacinas de doenças infecciosas respiratórias. Então, ela não te dá uma imunidade que a gente chama esterilizante, que você não consegue ser infectado, tá? Mas você consegue ser infectado. E se você é vacinado e for infectado, você consegue ativar suas células de memória que produzem anticorpos numa velocidade muito rápida e impede com que o vírus cause problemas mais sérios. Todos temos que lembrar que a fase mais crítica da doença se dá com 10 dias após o início da doença. Então, quando chega ao 10º dia, você já produziu anticorpos suficientes, se você é vacinado, para bloquear as formas graves da doença. Isso Professor, que é a principal função. Professor, uma coisa que me chamou bastante a atenção e que eu gostaria que o senhor explicasse aqui é que a variante Delta parece produzir sintomas diferentes das outras variantes antecessoras, né? Então, por exemplo, aqueles relatos de pessoas que perderam o olfato e o paladar e que aí já era bastante claro que muito provavelmente essa pessoa estaria infectada com a Covid, com a variante Delta, muitas vezes isso não acontece. Eu queria que a senhora explicasse para a gente quais são os sintomas que têm sido observados nos pacientes contaminados com a variante Delta. Então, os sintomas que nós observamos nos casos do Rio de Janeiro foram sintomas gripais, mais para o lado dos sintomas gripais. Então, aquela questão da falta de olfato não é tão relevante, mas também temos a tosse, tem a coriza. Então,
a gente tem que prestar atenção a esses sintomas e procurar testar. Agora, finalmente, o Ministério comprou uma quantidade muito grande de testes de antígeno e esses testes podem ser feitos rapidamente, em 20 minutos. E eles acusam, ele é feito com o swab de nasofaringe mesmo, com aquele cotonete, e eles acusam a presença do vírus na fossa nasal e na nasofaringe. Então, você consegue identificar a pessoa infectada mais rápido. Então, é importante que todo mundo que tenha sintomas teste. Por quê? Porque quanto mais cedo ele for isolado, diminui a circulação de vírus. E todo mundo usando máscara. A questão da maior transmissibilidade do vírus Delta, nós não sabemos se ele tem a maior patogenicidade, mas a transmissibilidade é maior porque ele inicia a infecção com uma quantidade de vírus muito grande. Ele produz muito vírus na fossa nasal e na sua faringe. Então, quando você fala, você exala mais vírus. Daí a importância de usar a máscara, porque senão a transmissão é muito mais efetiva. Então, são esses cuidados que nós temos que ter. A gente tem que oferecer a essa doença algumas barreiras. A vacina, o uso da máscara, o distanciamento social, lavar as mãos e tomar cuidado com a aglomeração. Muito obrigada, doutor Amilcar Tanuri, médico virologista, professor da UFRJ, pela participação aqui. Boa tarde. Obrigado, Carlos.